Capítulo 21. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho, no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade, quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: Quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui. Dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Bom, então nós vimos aí, né, o nascimento de Isaque, né? Nós falamos em outros capítulos, então nós vimos aí que nasce Isaque, que é do verbo Yitzhak, que significa rir, né? Então Yitzhak, que é Isaque, né? Rirá. Então nós vimos aí o nascimento do filho de Abraão com Sara, né? O Isaque ou Yitzhak, que é em hebraico, que significa riso, né, ou rirá, né? Nós vimos aí então que quando ele estava na época de desmamar, isso era por volta de 6 anos, 6 a 7 anos, então Abrão resolve fazer uma festa. Isso era o que eles faziam naquela época, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa festa. Será que vai tudo correr bem? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Prossigamos com a leitura bíblica. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão. Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida em um cantil com água. Entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: Não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Bom, aqui nós vimos que às vezes as nossas lutas, a nossa falta de fé e às vezes o nosso desespero nos impede de ver a solução. Por que você está dizendo isso, pastora? Nós vimos aí, né, nós acompanhamos a leitura em que então Agar e Ismael são mandados embora daquele lugar e eles vão para o deserto, e quando está lá em meio à dificuldade, a água acaba, mas Agar estava tão aterrorizada, estava tão preocupada, estava tão envolta em meio às lutas, que ela não vira que perto dali havia uma fonte de água. Glória a Deus, que Ele é sempre fiel. Deus sempre fiel. Ele havia feito uma promessa para Agar. Ele tinha dito que o menino não morreria. Ele tinha dito que daquele menino seria feita uma grande nação.
e até os dias de hoje, mais nos capítulos à frente, nós vamos ver que ainda existem descendência dos ismaelitas, né, vindo de Ismael, porque Deus é um Deus fiel. Deus prometeu que faria uma grande nação do menino e ele assim cumpriu. Mas Agar naquele momento estava tão aflita, tão angustiada, que ela não confiou o suficiente, como muitas vezes nós assim o fizemos. Nós temos promessas de Deus na nossa vida, mas em meio à luta, em meio à dificuldade, geralmente nós acabamos esquecendo delas. Mas Deus, apesar de tudo isso, Ele continua sendo fiel, mesmo que eu e você deixamos de ser. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém de minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso e você nunca comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: o que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: significa que quando você aceitar essas 7 ovelhas, você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus. Abraão morou em território filisteu por um longo período. Bom, então nós vimos por consequências dos atos errôneos, né? Que muitas vezes nós cometemos, como eu já falei em outros capítulos, toda desobediência tem uma consequência. Abraão, ele rodou e atrasou a sua bênção por 25 anos. Ele poderia estar bem mais adiante, bem mais à frente, mas por conta dessas pequenas, vamos assim dizer, mentiras, por conta dessas coisas erradas, dessas decisões erradas que ele tomou ao longo da sua caminhada, por mais que ele crie em Deus, mas ele não confiava ainda 100% em Deus. E o que Deus quer de nós, o que Deus queria de Abraão, e Ele quer de nós, como eu sempre falo, é esse relacionamento. Deus quer ter um relacionamento íntimo com o homem, um relacionamento de confiança e lealdade, um relacionamento puro, reto e sincero. Mas nós é que erramos. Deus, ele continua sendo Deus, não importando o que façamos, mas nós, através dos nossos erros, das nossas escolhas, nós muitas vezes acabamos atrasando o chamado de Deus na nossa vida. Mas a minha oração é para que eu e você, cada dia mais e mais, possamos ser dependentes de Deus e entender o trabalhar dele na nossa vida e entender o projeto dele na nossa vida para que tudo vá bem para nós, porque nós é quem precisamos dele. E ele, pela sua bondade e misericórdia, tem nos concedido o direito de termos esse relacionamento com ele, mesmo que muitas vezes nós, na maioria delas, se não todas, né, porque Deus é perfeito, Deus não erra, em todas as vezes nós é que erramos, nós é que pecamos e nós é que nos afastamos de Deus. Mas que Deus conceda a nós a graça de sermos firmes e abundantes na presença dele. E até a nossa próxima aula.
em nome de Jesus. Amém.